Olá, mais uma edição do Clube dos 300. Hoje, estamos trabalhando mais um tema. Hoje vai ser o tema saúde nutricional. E se você é a primeira vez que está nos vendo aqui, eu quero te dar boas-vindas. E o que é esse Clube dos 300? Então, primeiramente, meu nome é Ricardo Figueira, eu sou apresentador aqui do programa. Eu sou formado em publicidade e propaganda com ênfase em marketing e formado também em teologia. E Deus falou ao meu coração de criar um clube chamado Clube dos 300, onde eu estou convidando homens aqui, estou caçando homens, para que a gente abençoe as nossas famílias, em especial as nossas esposas. Então, se você tem percebido que a pandemia, ou a rotina, ou a dificuldade financeira, ou o dia a dia, você percebeu que o seu casamento precisa de um renovo, precisa de estar pessoas junto contigo, orando, buscando ao Senhor. E claro, se você tiver dicas para nos dar, né? Se você fala assim, testemunhos para compartilhar conosco, fique super à vontade. Eu quero agradecer o Douglas Xavier, que está aqui no estúdio com a gente, todo o apoio. A gente vai colocar aí o nosso WhatsApp do Clube dos 300, É isso aí. o 12 98811 0126. Vai aparecer também o Instagram e o Facebook para você nos seguir aí, o Ricardo Figueira, Ricardo com dois R's, tá? Porque eu sou do interior de São Paulo. Então é Ricardo mesmo, tá? Ricardo Figueira é o Instagram ou Ricardo dos Santos Figueira lá no Facebook. E como eu falei, são vários temas que a gente trabalha, um tema por semana. Essa semana é o tema de saúde nutricional. Nós estamos aqui com a doutora Fabiana Fernandes. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Legal. A doutora, eu peguei uma colinha aqui, a doutora Fabiana Fernandes, ela é nutricionista clínica, especialista em emagrecimento e obesidade. Doutora, a minha endócrino falou que eu tô com obesidade grau 1. Depois você me explica um pouquinho o que é isso. A minha esposa vai Nossa, querer me matar, gente. teria um excelente prazer em cuidar de você. Então, legal. Ela é pós-graduando em doenças crônicas, neurodegenerativas, emagrecimento e obesidade. Então, ó, sensacional. Nós chamamos uma pessoa super especialista para falar um pouquinho com a gente sobre saúde nutricional. Doutora, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. Legal. Então, o que acontece, doutora? Deus tem falado comigo para levantar esses homens e aí cada semana é um tema para a gente se especializar e a gente cuidar das nossas famílias, cuidar das nossas esposas. E a gente sabe que um homem doente acaba afetando toda a família. Né? Um homem que não cuida da sua saúde, um homem que acaba adoecendo, ele afeta a sua esposa, as suas finanças, os seus filhos. E aí, como são 10 temas, essa semana eu tinha orado a Deus para falar sobre saúde e aí deu tudo certinho para que a gente estamos juntos aí Que nesse bom, momento. que bom. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre saúde, em especial essa semana, saúde nutricional. Olha, tá imperdível o conteúdo que a doutora trouxe para a gente hoje. Não perca, aproveita agora, já compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que você tem amigo aí que precisa cuidar um pouco melhor da alimentação, um pouquinho melhor da sua saúde. Então vamos aqui tirar algumas dúvidas. E é claro, se você tiver dúvidas da sua saúde nutricional, faz a pergunta pra gente aqui que o Douglas vai estar nos auxiliando aqui para tirar a dúvida com a doutora, tá É bom? isso aí, pessoal. Boa noite. E só mandar sua pergunta aí pelo YouTube ou pelo Facebook, se você estiver acompanhando. Estamos ao vivo aqui. São exatamente... Ô, louco, meu, igual o Faustão aqui, né? São 7h15, meu, da noite já. Legal. Estamos aí e você pode nos seguir, né? Aí pelo Instagram desculpe, pelo YouTube e pelo Facebook, tá bom? Legal. Primeira pergunta que eu quero te fazer, doutora. Alimentação industrializada, qual que é a sua opinião? Qual dica que você tem para nos dar? A gente sabe se correria, às vezes a gente não consegue fazer, né, aquele lanche, principalmente o homem, né? Às vezes não consegue parar e preparar direito a comida, às vezes que ele vai comer no outro dia, daí por diante. Queria que você desse algumas dicas sobre a alimentação industrializada pra gente. Então, infelizmente, o que eu tenho ouvido na prática clínica diariamente é que o consumo dos industrializados vem crescendo a cada dia. Por quê? Porque é muito fácil abrir pacote. Então, você leva para o trabalho, leva para o lanche, leva, né, para aquele happy hour. Acontece que quando você busca um alimento nas gôndolas de supermercados, você não está buscando um alimento saudável.
Quando você busca por uma fatia de bolo, certo? E lá você pega um bolo daqueles que tem duração ali de 3, 4 meses, tá? No seu rótulo ali de validade. E você vai olhar a composição nutricional daquele alimento, você vê mais de 30 produtos. E ali, quanto mais complicado o nome, menos saudável é. Então, ali tem aditivos, conservantes, estabilizantes, corantes, que desencadeiam muitas vezes doenças, tá? Principalmente de ordem alérgica. Por isso que hoje nós vemos muitas pessoas intolerantes, apresentando sensibilidades ao glúten, à lactose, justamente porque cresceu demais a oferta de alimentos industrializados. Então, alimento saudável você vai encontrar não nas gôndolas de supermercados, e sim nas bancas de feiras, de supermercados, tá? Um alimento mais natural. Então, a ordem é: desembale menos e descasque mais. Ah, legal. Olha a dica, que eu acho que já tá valendo. Precisamos anotar isso É só aí. olhar o rótulo nutricional, Que Ricardo. legal, que Você legal. vê lá cada nome mais complicado. Opa, esse não é para mim. Bacana. Então, 2 dicas aí que eu já quero que você grave. Primeiro, quanto mais complicado o nome, provavelmente menos saudável, é isso que você está me falando? Certeza, com Tá. certeza. E segundo, desembale menos, descasque mais. Olha que legal. Né? Essa é a dica. Isso aí, olha, ô Douglas, eu acho que só isso aí já vale um canal Já de valeu saúde, a dica. Né? Hã? Já valeu a dica. Já vale a dica, né? É Bacana. verdade. Outra pergunta falando sobre dica, doutora. E por favor, fique à vontade de falar com a câmera, tá? Para falar com as pessoas, com o nosso público. Uma outra pergunta. Dieta. Sempre tem a dieta da moda, daí por diante. Eu queria a sua orientação. Qual que é a sua opinião como profissional sobre dieta? Funciona? Não funciona? Funciona para cada um? Quando a pessoa vai na sua clínica, o que você fala sobre essas dietas? Existem muitas dietas. Isso não é de agora, olha, vem de longa data. E as dietas são inúmeras. O que acontece? Quando você participa de algo assim restritivo, por exemplo, a dieta da fruta, dieta da lua, dieta da sopa, você restringe demais, você foca demais em apenas 1 ou 2 alimentos, não é o ideal. Por quê? Você consegue até um resultado. Elimina-se bastante peso, só que nesta você pode também eliminar nutrientes e passar a ter, então, um outro problema, que são as carências nutricionais. Então, o ideal é procurar um profissional especializado, é buscar, como eu acabei de dizer, mais alimentos para você descascar, tirar os industrializados, mudar as escolhas alimentares, porque são as escolhas inteligentes que vai trazer saúde, que vai trazer o emagrecimento saudável. Então, dietas de moda, nós somos contra, tá? Então, a ordem é: desembale menos, descasque mais. E dietas, olha, é o que eu acabei de dizer e eu vou reforçar. Te traz resultado, mas você não consegue sustentar. Então, onde fica aquele efeito sanfona? Elimina 3 quilos, aí dá um tempinho, ganha 4. E fica aquele efeito sanfona. E o efeito sanfona, ele é prejudicial à saúde. Então, escreve aí nos comentários, você também já fez uma dieta de moda? Você teve resultado? E como que você se encontra agora? Então é isso, Ricardo. Muito legal. Aí eu queria, ainda falando sobre dicas, doutora, eu queria uma outra dica sua. Se quem está me assistindo é igual eu, a gente tem muito horário desregulado. Né? Então a gente tem é muito complicado, às vezes a gente não tem muito planejamento no dia de amanhã. Então eu estava até conversando com o Douglas sobre planejamento da próxima semana. Então a gente às vezes não domina, às vezes, toda a nossa agenda, acontecem diversas eventualidades. Então qual que é a dica que você dá para o nosso público, para as pessoas que têm horário desregulado? Olha, a dica é tentar fazer um planejamento, buscar a esposa aí, mulher, vem cá, vamos preparar a nossa alimentação da semana. Final de feira, você encontra lá o horarinho da xepa, onde você consegue verduras, legumes num preço muito acessível. Então, a dica que eu dou é você descascar, fazer um cozimento ali, preparar um purê, preparar umas refeições simples que você possa colocar num potinho e congelar.
dá para você levar uma marmitinha para o trabalho, ou então, entre uma refeição e outra, digamos que você trabalhe num lugar que te forneça uma refeição. Então, leva uma fruta, evite os pães brancos, os alimentos preparados com farinha branca. Leva uma fruta, leva uma aveia, uma granola, uma castanha. Então, boa coisa é você se planejar. Porque senão acaba consumindo sempre um alimento novamente industrializado, um pão ali francês de padaria, que não traz nutriente nenhum para a saúde. Então a ordem é você ir na feira, finalzinho ali da feira, pegar aqueles alimentos de bacia, precinho bastante acessível, cozinhar, fazer ali uma preparaçãozinha gostosa, né? Nada melhor do que uma comida caseira. Legal. Congela, não perde os nutrientes quando você congela esses alimentos. E leva ali numa bolsinha térmica, aquece lá no local de trabalho. Bacana. Então, o que você está falando é basicamente sobre planejamento, né? Planejamento. Tudo. Então, assim, se a gente já sabe que a nossa agenda não coopera conosco, então se a gente se planejar, porque tem muita gente, doutora, que o problema não é nem só bem econômico, né? Que você deu a dica, no final da feira, tal, não sei o quê. Até porque às vezes você tem um hortifruti perto da sua casa que tem um bom preço, Sim. né? Ou às vezes você compra no supermercado que já é um preço competitivo. Mas a Eu questão... costumo ouvir, Ricardo, desculpa te interromper, é que fazer dieta, né? As pessoas usam muito esse termo dieta. A gente fala de um planejamento alimentar, tá? Uma escolha alimentar mais saudável. Não é caro. Você comer errado encarece muito mais o seu orçamento do que você comer certo. Então, fazer dieta, vamos usar esse termo, é muito mais barato do que comer errado. Entendi, muito legal. Então, assim, é a questão então do planejamento, né? E a questão de você também, você falou uma dica que eu acho muito legal, que é assim, é envolver a família, é envolver a esposa, né? Falar assim, me ajuda. Antigamente, né? envolvia os filhos, era a avó, a tia, todo mundo descascando, todo mundo fazendo. Hoje você quer comer uma pamonha, você vai lá, já tem pronto. Então, por que antigamente era tirar aquela capa do milho, ralar, levar para a panela? Então, toda aquela interação familiar também traz benefícios para a saúde. Perfeito. Principalmente a liberação dos neurotransmissores, como serotonina, dopamina, tá? Porque aquele aconchego todo da família, em volta de uma mesa, na preparação de um alimento, também traz benefícios de ordem psicológica. Olha que legal. Tá? Porque libera os neurotransmissores importantes do bem-estar. Você sabe, doutora, que tem uma semana aqui que é a semana da gastronomia. Vai estar o Eliel, ele vai vir de Barueri. Abraço para você, Eliel. Ele vai estar aqui para dar dicas pra gente. E você sabe que isso é uma verdade. A gente entrou tão no automático, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse momento, eu lembro quantos momentos lindos que eu tive com a minha mãe, com a minha família, da preparação da comida, né? Então a gente tá lá junto, tá preparando, chamar, por exemplo, eu tenho um filho, tem 4 anos. Quando eu chamo ele para lavar a louça ou para tá fazendo a comida junto lá em casa, tal, ele adora. E você sabe, esses dias eu tive, doutora, que gostoso. Um momento mágico com a minha esposa. Comentei com ela. Eu tive um momento mágico com a minha esposa, porque a minha esposa estava fazendo janta. E aí ela me chamou pra gente fazer a janta junto. Meu filho estava um pouquinho mais calmo. Ele é bem agitado. Ele é bem... Puxou o pai. Só que naquele dia ele estava mais calmo e tal. E aí a minha esposa fazendo a janta me chamou. E a gente fez uma parte ali da janta junto. Sim. 90% ela, 10% eu. Tá ótimo. Né? Mas aquele momento foi um momento tão marcante daquela semana. Foi tão marcante da gente estar fazendo comida junto que a gente nunca tinha feito. Que legal. Olha que loucura. A gente está casado há 11 anos, mas nós nunca fizemos comida junto, nunca fizemos uma janta junto. Aquele dia foi... a gente fez junto, né? Vamos falar dessa forma, enquanto ela ia fazendo, descascando, ela foi me orientando o que ela queria que eu fizesse. E foi um momento tão legal. Foi muito tão, bom. Foi tão especial. Eu sou imensamente grata a Deus, porque meu esposo é muito participativo na cozinha. E às vezes eu até falo pra ele assim, ai, bem, sua comida tá tão gostosa. Ele fala, sua cínica. Ele acha que eu quero deixar ele fazer tudo. Mas na verdade, ele é participativo e realmente a comida dele é maravilhosa. Que legal. Então, você... vá para a cozinha, tenha essa experiência maravilhosa, ajudar a sua esposa na preparação de uma alimentação saudável para toda a família. E é comprovado que quando a família está envolvida na preparação, todos se beneficiam. E até as crianças chegam na escola contando aos amiguinhos dos benefícios da comida que ele tem comido lá em casa, que o papai e a mamãe têm feito, uma comida colorida. E outra dica, conte no seu prato
quantas cores o seu prato tem? É um Tá, prato mais uma dica então. monocromático? Tem uma cor? Tem duas cores? O ideal é no mínimo 5 cores. Por que Deus fez os alimentos todos coloridos? Porque cada cor tem um nutriente diferente, tem uma função diferente para o nosso metabolismo. Então, quando você conta 5 cores diferentes, você está trazendo vários benefícios para a sua saúde. Doutora, se eu colocar um M&M amarelo, um azul, um verde, 5 cores diferentes, Aí você vai lembrar... o meu prato está correto? Aí você vai lembrar dos industrializados. Me Vamos descascar pegou. mais. Então, quem sabe trocar... Que tal trocar o M&M's por um pimentão, um chuchu? Boa. Pensou que ia me pegar, né, Ô, Douglas? Você sabe que eu tenho uma pessoa da minha família que trabalha na indústria do M&M. Então, então, Fazendo a propaganda aí, ó. Então, assim, nada contra, né, comer chocolate, ainda mais o M&M. Mas assim, o que eu acho que o problema é exagero, né, doutora? A questão toda na pirâmide de alimentos, nós temos na base, tá? A composição dos cereais. Então, mandioca, batata doce. Então, quando a gente fala de carboidratos, a gente fala de carboidratos não os refinados, que são compostos por açúcares, farinha branca, mas sim os carboidratos complexos, que são aí vamos lá, mandioca, batata doce, cará. Na segunda coluna, nós temos ali frutas, verduras, aí assim por diante, carnes, peixes, ovos, os grupos de leites, queijos. E lá no topo, nós temos os doces, tá? E aí lá no topo, bem pequenininho, nós temos aí, de vez em quando, pode? Pode, claro que pode. Agora, o quanto que você está comendo? Quais são as leis da nutrição? Quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Então, sempre você deve se perguntar, será que a minha refeição está qualitativamente completa, quantitativamente suficiente, harmoniosa em seus componentes e adequada às minhas necessidades? Então, se tiver dentro desses quesitos aí, tá tudo certo. Agora, o importante é você seguir essa ordem. Mais cereais complexos, a quantidade de proteína proveniente aí de uma carne branca, frango, peixe. As carnes vermelhas também a gente pode comer, mas não em excesso. De modo geral, aí 1, 2 vezes por semana. Agora, os doces, de vez em quando, é gostoso, né? Mas vamos comer com moderação. Legal. Você sabe que você falou sobre Deus, né? E eu queria deixar um versículo, inclusive, que vai estar escrito em Provérbios, capítulo 7, versículo 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evita o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então eu quero deixar esse versículo bíblico porque Deus fala sobre saúde, né? Deixa isso bem claro, porque infelizmente a gente vai encontrar muita gente que hoje busca ao Senhor, busca um milagre na sua vida física, mas muitos de nós, às vezes, não cuida da saúde enquanto é tempo. Então, ele não vai no nutricionista, ele não tem uma alimentação balanceada, ele não vai buscar conhecimento, não vai no médico, não busca fazer um plano de saúde, né? E aí, infelizmente, às vezes chega num determinado momento que aí só milagre mesmo. Aí é só orando, só buscando ajuda espiritual para que mude a sua realidade. E aí, às vezes, não é a realidade só da pessoa. É normal, quando você tem um problema de saúde, impacta toda a família. E ainda mais quando é o homem, que é normalmente, na maioria das famílias, o homem é o que traz o maior rendimento, né, financeiro da casa. Então, acaba abalando muito. Principalmente se ele for um homem que ele trabalha num emprego eventual, né? Então, às vezes, ele não tem aquela renda fixa, então ele trabalha, né, para aquela semana. Então, você imagina um homem que toma conta da maior orçamento, ou às vezes é todo o orçamento, não, Douglas, da família, e ele não cuida da saúde. Se ele cai doente, se ele cai, né, num hospital, como é que fica toda a família, né? Psicologicamente falando, a questão das finanças. Então, esse programa, o 300, é para a gente despertar e falar assim, não, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da saúde da minha esposa, eu vou cuidar da saúde dos meus filhos, porque eu sei que isso tem a ver com a vida espiritual.
tem a Verdade. ver porque a gente sabe quantas pessoas se abalam com Deus quando tem uma doença. E a Bíblia vai dizer diversos versículos, eu vou deixar depois aí no YouTube, diversos versículos para mostrar que nós que somos cristãos temos que cuidar da nossa saúde. Amém? É verdade. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E quando você falou aí que um homem, ele é muito impactado pela má alimentação. Sabe que o excesso do consumo do carboidrato traz um desânimo muito grande. Então, aquela pessoa que ela dorme e acorda cansado, ela está com o fígado cansado. Ela está precisando fazer um detox. Então, quando a gente fala de alimentação detox, acho que você vai me perguntar, mas já estou me antecipando aqui, não apenas o alimento vai fazer o detox do seu fígado, mas todo o seu estilo de vida. E quando a pessoa põe Seu realmente lifestyle em prática... mesmo tem que mudar, né? Sim, sim. Eu tenho um paciente que, nossa, ele está de parabéns, tem 76 anos, chegou no consultório com 240 de glicemia e essa semana ele me deu uma excelente notícia, 96 de glicemia. Menos da metade. Insulino dependente, daqui a pouco a endócrino vai tirar a insulina dele, porque ele conseguiu mudar todo o estilo de vida através da terapia nutricional. Seja seu remédio, seu alimento, né, Ricardo? Que legal, que legal. Outra frase então, Douglas, pra gente colocar aí. É uma frase colocada né? por Hipócrates há muitos anos Olha que atrás. Como é que é então? Seja seu remédio, o seu alimento. Seja o seu remédio, o seu alimento. Bacana. Segunda frase aí pra gente marcar Sim. nessa data de hoje, né? Doutora, quero a sua opinião sobre fast food. Ô Douglas, tudo tranquilo aqui no som? Tá tudo bem? Tá tudo bem, mas você vai falar do nosso fast food mesmo? É isso mesmo? Puxa, vai tirar. Ô, doutora, não tira o nosso fast food. Dá uma dica aqui, a gente que gosta, né? Se a gente gosta do fast food. Ela já vai, a criançada, né? Vai cortar agora esse negócio. Não, pior que se tiver algum adolescente assistindo, já vai tirar do canal. Não, ele tá falando mal do meu fast food. Já não é toda hora, e aí o pouco que eu vou comer de fast food vai me tirar. Conta um pouquinho pra gente, o que a senhora dá de dica nisso? Então, olha só. Nós tínhamos também em casa o costume de pedir um lanchinho no final de semana. Aí depois, quando veio o conhecimento, com a faculdade, comecei a trabalhar e comecei a ver na prática o quanto as pessoas estão sendo prejudicadas pelo consumo excessivo desses fast foods, né? Nos Estados Unidos, junk foods, né? Lixo. Uhum. Então, infelizmente... eles não trazem nutrientes nenhum, a tal calorias vazias que algumas pessoas dizem. Então, o que nós começamos a fazer em casa? Nós gostamos da sexta-feira do lanche. Então, em casa, sexta-feira é do lanche. Só que eu pego ali aquele patinho moído, magro, coloco ali uma chia, uma castanha, uma aveia, faço aquela mistura toda, preparo os meus hambúrgueres, congelo, tá? Compro os pães sem glúten, ou às vezes uma farinha de tapioca, uma farinha de milho. Então, a gente prepara o nosso próprio lanche ali todas as sextas-feiras. Ou um lanche aberto, eu já mostrei nas minhas redes sociais, tá? A diferença entre, que às vezes meu marido fala, não, mas eu quero o pão normal. E aí eu mostro o meu aberto no prato. Então, ali um ovo, aquele hambúrguer saudável e a variedade de vegetais. E ele também saudável, mas aí ele pega o pão normal. Enfim, tiramos os refrigerantes, sucos de caixinhas também, que é uma enganação, tá? Vem muito açúcar embutido ali. E a gente vive muito melhor. Quando a gente se submete aos exames laboratoriais, a gente vê todos os parâmetros dentro da normalidade. Por quê? Por causa da mudança nas escolhas alimentares. Muito legal. Então, você pode comer o lanche, viu, Douglas? Uhum. Mas fala para a esposa fazer aquele hambúrguer saudável, bem caprichado. Maravilha. Falando sobre redes sociais, tá aí, o Douglas colocou pra gente aí, Nutri.Fabiana Fernandes, é isso mesmo? Isso. Bacana, então quem quiser seguir a doutora aí, Nutri.Fabiana Fernandes, tem várias dicas lá, tem vários exemplos que a doutora dá para que você tenha uma alimentação saudável. Tô sempre não é colocando uma receita, uma dica, então segue as dicas lá, vai ser muito bom para você e para sua família. Uhum. Não, você deu uma dica aqui que às vezes passa despercebido. Por exemplo, eu nunca pensei, doutora, do fast food, né? A mesma comida do fast food, eu tentar fazer em casa. Isso eu nunca pensei. E de maneira saudável. Exatamente. Então, aquele hambúrguer, pizza dá para fazer aquela saudável? Maionese não? você faz com um abacate.
A pizza também, você pode fazer ali uma massa à base de couve-flor. Eu tenho receita no meu Instagram. Que legal, que legal. De pizza com massa de couve-flor. Eu acho que esse final de semana, na sexta-feira, já não vai ter mais meu Já não fast vai food. ser Essa igual. sexta-feira, a minha esposa ela é muito ligada com isso. E certamente ela já vai querer fazer alguma coisa diferente nessa Isso. sexta-feira. Olha, até aquela macarronada que todo mundo gosta no final de semana, existe um macarrão sem glúten. Existe um macarrão sem glúten, você pode fazer aquele molho natural. Então, é o modo de preparo, são as escolhas dos ingredientes que vai fazer toda a diferença ali na composição nutricional e os benefícios que vêm para a nossa saúde são imensos. Que legal. Vale muito a pena. Doutora, a senhora falou de benefícios. Eu queria falar aqui com o público o seguinte, quem está nos seguindo aí e quiser fazer as suas perguntas também, fique à vontade. Sobre dicas. Dica de atividade física, isso impacta no resultado? O quanto que você tem percebido que quem faz uma proposta de uma alimentação saudável, quando ele alia, né, a atividade física, o quanto isso beneficia? Você sente diferença naquelas dos seus pacientes? É paciente Sim. mesmo, né? Sim, sim. Nos seus pacientes. Quando ele melhora a sua alimentação e também já começa uma atividade física, isso faz muita diferença para o tratamento? Aliado, eles têm que andar junto. Mas aí a pessoa me diz, mas eu não consigo, doutora, fazer nenhuma atividade física. Você tem que buscar aquilo que te traz prazer. Então, seja uma caminhada, subir escada, fazer um alongamento em casa, dançar. Coloca no YouTube uma dança, chama a sua criança. Ah, mas eu moro em apartamento. Aí eu brinco dentro do consultório. Olha, você quer ver eu fazer uma atividade física dentro de 1 metro quadrado? Aí eu começo a fazer polichinelo, você pega uma corda, você faz um agachamento, enfim. Ah, mas eu tenho dores no joelho, então você senta na cadeira, você faz uns alongamentos. Então é isso, não importa o que você vai fazer de atividade, importa que você se mexa. Por quê? Porque melhora a resistência à insulina, tá? Aquelas pessoas que estão aí pré-diabetes com a glicose super alta, já melhora esse parâmetro. E eu tenho visto, através dos meus pacientes, que quando alia as duas coisas, realmente os resultados são muito satisfatórios. Muito legal. Então, a sua dica é não só trabalhar a dieta, a alimentação, mas aliada. Tem que aliar. Tem que aliar com a atividade física. É muito importante. Não sou educadora física, mas tenho visto na prática clínica o quanto traz de benefícios para o meu trabalho. Quando eu instituo uma conduta alimentar, se a pessoa tem condições, tá? Eu indico um personal, indico um educador físico, mas hoje em dia, graças a Deus, quantas áreas públicas nós temos aí com academias ao ar livre. Então, é possível. Eu já vou dar um spoiler aqui, e na próxima semana vai vir uma fisioterapeuta, vai ser a doutora Viviane Martins. Um abraço à doutora Viviane. Vai estar com a gente para dar dicas para atividade física. Muita gente não sabe como começar. É verdade. Então ela vai te dar dicas de como começar, tá? Então, de repente, você fala assim, puxa, eu preciso de uma dica, preciso de uma orientação, o que eu faço? Eu já ouço, né, doutora? Ouço pessoas dizendo que começou a atividade física e teve problema de articulação, tem que não tem que ir no médico antes. Então, imperdíveis também na semana que vem. A doutora Viviane Martins dando dica aqui para atividade física. E por sinal, eu conheço uma excelente profissional. Ela é muito excelente. Nossa, ela é muito competente. Muito legal. Eu vi aqui, doutora, na sua especialização sobre obesidade. E nunca se viu tantos obesos, isso não no nosso país, mas em todo o mundo. Então, e a gente percebe que quanto mais desenvolvido, inclusive, o país, maior número de obesos, né? E a gente sabe que isso não tem como não ter problema de saúde, quem passa por esse problema de obesidade. E eu queria que você falasse um pouquinho o que está acontecendo em especial com o nosso país. Quais são as causas? Quais as dicas que você dá para as pessoas? Então, por exemplo, eu fui na endócrino e ela fez alguns exames e ela detectou que eu estou com obesidade grau 1. Apesar de eu ter emagrecido, eu emagreci 20 quilos de um ano para cá. E mesmo assim, eu achei que eu ia receber vários elogios dela. E ela falou assim, não, Ricardo, temos bastante coisa pra gente resolver. Você tá num caminho bom. Eu faço atividade física todos os dias. Hoje eu andei 1 hora, tava na praia. Olha. 1 hora de caminhada na praia. Eu, Maravilha. 1 hora de caminhada, Douglas. Mas a minha esposa, 1 hora de corrida. Ela tá um passo a mais comigo. Mas nós estávamos lá. Todos os dias, segunda a segunda, eu faço atividade física. Mas mesmo assim, ainda tem muita coisa. Ainda tem um chão pra perseguir aí.
Então, você que tem problema de obesidade, aproveita, fica atento aqui às dicas que a doutora Fabiana vai falar com a gente. O que você tem para falar para as pessoas Então, que percebem com Ricardo, isso? obesidade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é uma doença, tá? Uma doença multifatorial. E ela, infelizmente, através dela, vem as comorbidades, como, por exemplo, pressão arterial, diabetes, problemas renais e até um câncer, tá? Mas um câncer, doutora, por quê? Porque a gordura, tá? Os adipócitos ali, eles são alimento para células cancerígenas. Então, são muitos fatores, tá, que ocorrem dentro do nosso organismo, fisiologicamente falando, que se tornam ali alimento para células cancerígenas. Então, por isso que muitas pessoas estão adoecendo e por isso que se fala tanto de nutrição. Antigamente, um nutricionista, ele remetia à ideia de estética. Hoje, o nutricionista é o profissional mais preparado para te ajudar a mudar a sua mentalidade em relação ao alimento, tá? Hoje nós trabalhamos com a nutrição emocional e comportamental, Douglas, Ricardo. Essa nutrição emocional e comportamental, ela muda dentro da mente da pessoa. E quando a pessoa, ela pega uma receita, tá? Um plano alimentar, leva para casa, ela coloca na geladeira e ali ela segue 1, 2 semanas e depois não consegue mais. Por quê? Porque o seu organismo, ele não quer que você emagreça. Então, ele luta como mecanismo de defesa para você não emagrecer. Mas hoje nós temos as técnicas desenvolvidas pela neurociência para ajudar você a conseguir mudar isso. Então, inclusive no nosso Instagram, a gente está sempre colocando alguma coisa para ajudar você a transformar a sua mente e todas através da neurociência. O corpo, ele é contra o emagrecimento. Ele quer reter energia. Ele entende que está prejudicando. Então, existe um núcleo dentro do nosso cérebro que se chama núcleo accumbens e ele fica sinalizando para você ir buscar o alimento e a pessoa acaba obedecendo. Por isso que se dizem, mas é muito difícil emagrecer. Realmente, eu concordo, é difícil. Mas hoje nós temos as ferramentas para ajudar você. Então, fique ligado no Instagram, a gente está sempre ajudando. Pode mandar mensagens, a gente responde. Somos uma equipe, tá? A Jennifer Mendes e eu, nós trabalhamos em equipe para ajudar você que precisa emagrecer e que não tá tendo força no momento. Mas é o que nós falamos, atividade física, alimentação saudável, trabalhar também a questão do estresse, tá? O estresse também... O estresse impacta? Impacta bastante, porque ele impede a mobilização ali da gordura, porque aumenta muito o cortisol, a pessoa fica sem força para atividade física. Então, a gente sempre dá dicas do seguinte, um chazinho de hortelã, um chá de camomila. Muitas pessoas, por causa do estresse, não estão conseguindo dormir. E por que está ligado? Tá? O sono, ele é muito importante no processo de emagrecimento. Olha, outra dica, então, eu quero vamos anotar isso, então. Então, agora, muita gente fala assim, não vou sacrificar um pouco o sono para poder fazer atividade física para emagrecer. Isso pode ser um mau negócio, então, pelo que você está me falando. Quando você dorme menos que 7 horas, você queima massa magra. E quando você dorme acima de 7 horas, 8 horas, que é o ideal, você está queimando gordura, tá? Então, você está com um nível de estresse muito elevado, aumenta muito o cortisol, baixa a resposta imunológica, você fica aí suscetível a contrair doenças, fica fraco, não dorme bem, tem a insônia, com isso prejudica o seu fígado, impede a queima de gordura, acaba queimando massa magra. Então, o que fazer? À noite, sua última refeição, tá? Tem vários alimentos que são ricos em triptofano, que vai te auxiliar nesse processo do sono, tá? Um sono reparador, que é aquele que você dorme e acorda bem. Então, um chá de hortelã, um chá de mulungu, tá? O abacate, a maçã, a banana, Quando o kiwi. Você fala maçã, banana, é a fruta mesmo. A fruta. Esses alimentos, Ricardo, eles são ricos em triptofano, que auxilia na produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Tá? Então, peraí, qual que é a dica mesmo? Então, maçã, banana, abacaxi, kiwi, abacate. E você falou 2 chás aí. Hortelã. De hortelã.
Mulungu. Mulungu não conhecia, confesso pra vocês Pode que é um procurar em mulungu. casas de produtos naturais. É fácil de achar, Isso. mulungu, tá. Mas quem que não tem um hortelãzinho aí Hortelã. plantado? E se não tiver, pega uma floreira, pega um vasinho, plante o Planta, hortelã. pronto. Ele vai direto no sistema nervoso. Que legal. E ajuda realmente a relaxar e você ter uma melhor noite de sono, um sono reparador. Doutora, eu tô percebendo o seguinte, muita gente, olha, muita gente que, de repente, entra numa dieta, e eu acho que tá dando pra perceber aqui que a pessoa entrou numa dieta, ela não avaliou como é que tá o sono dela, ela não aliou com uma atividade física, ela não viu qual é a necessidade nutricional dela, porque foi o que você estava dando das dicas, não é isso? Sim. Sobre você balancear o carboidrato, as proteínas, as gorduras e deixar um pouquinho do doce. Então, se você entra numa dieta sem você avaliar qual é a sua necessidade nutricional, você pode estar dando um problema e aí você ficar naquele efeito sanfona que você disse que inclusive faz mal para a saúde. Sim, né? e as carências nutricionais. Aí vai se submeter a um exame laboratorial, você vê o cálcio está baixo, a vitamina D está baixa. Então, são vários os fatores que envolvem o processo de emagrecimento. Perfeito. Então, a gente foca no emagrecimento saudável. Com saúde, Dietas perfeito. de moda, tem que tomar cuidado. É algo que você não consegue sustentar e muitas vezes te traz prejuízos. E às vezes fica só na questão estética. Exato. É o que você estava falando. E inclusive você falou de obesidade, eu tenho uma dica aqui que a minha esposa falou, uma pergunta sobre esse assunto. Aquele que foi obeso, como é que ele faz para não voltar? Tem alguma dica nesse sentido, né? Que você é especialista em obesidade, esse efeito sanfona, né? Então a pessoa conseguiu emagrecer, o que ela faz para ela não voltar? Então, ela tem que continuar buscando um estilo de vida saudável. Tá? Então, qual é os 5 pilares? Alimentação saudável, atividade física, o sono, estilo de vida e o consumo de água. A água também é muito importante no processo de emagrecimento. Então, quando ele continua seguindo esses pilares, as chances dele voltar a engordar são pequenas, tá? Lembrando que o organismo vai lutar para repor aquela perda, tá? Quando se fala assim, perder tantos quilos, eu gosto de dizer eliminar tantos quilos. Tudo que você perde, você encontra. Então, vamos eliminar de uma vez por todas. Vamos transformar a sua mente, tá? Eu costumo dizer de mente gorda para mente magra. E por quê? A mente magra, até foi engraçado outro dia que eu estava lá no consultório, e minha mente começou a sinalizar uma parmigiana. Meu consultório fica dentro de um shopping. E aquela parmigiana, eu falei, fechei tudo, fui lá para praça da alimentação. Quando eu fui pedir para a menina, a minha mente começou a sinalizar, não, lá embaixo tem um restaurante onde tem um buffet maravilhoso de saladas e eu não consegui fazer. Depois eu fiquei rindo o dia todo. Então eu vi que entrou no piloto automático. Então chega uma hora que as escolhas alimentares entram no piloto automático e você deixa de fazer aquelas escolhas, né, Douglas, dos fast foods e passa a fazer as escolhas mais saudáveis, que são a base de frutas, verduras, legumes, ou seja, descascar mais e desembalar menos. Tá? E aí eu acabei descendo para o restaurante e consumindo aquela salada maravilhosa e eu sempre conto para as pessoas, porque a minha mente já está transformada. Então, quando eu quero comer algo diferente, posso comer a parmigiana, posso comer um pastel, uma lasanha, mas não todos os dias. Que legal. Que legal. Eu queria aproveitar, já falava que a gente está caminhando para o final, vai muito rápido, Nossa. né? Está caminhando para o final, tem tanta coisa para a gente vamos lá. conversar, É mas eu verdade. não posso deixar de mandar um abraço para algumas pessoas muito importantes que sempre estão com a gente aqui. Quero mandar um abraço pro Michael Akeshi, quero também mandar um grande abraço para um amigo meu lá de Limeira, o Marcião Fernandes, Deus te abençoe ricamente. A Daiane, eu quero mandar um abraço, obrigado por várias dicas que você deu pra gente durante essa semana. Quero mandar um super beijo pra minha esposa. Imagina, né, esse programa aqui, o Clube dos 300, se eu não mandar um beijo pra minha esposa. Douglas, você também mandar um abraço lá para um beijo pra alguém? Quero mandar um beijo pra Renata pra não ficar feio, né? Você fala, mandou, agora tem que mandar, mas pra ela. sabe que sempre eu mando, né? Então, Não, claro. então um beijo pra minha esposa, Renata, te amo. Bacana. E aí, doutor, eu queria fazer uma última pergunta e suas considerações finais, que é o seguinte.
Se você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre dieta low carb, qual que é a sua opinião, né, técnica com isso, científica sobre isso. E eu queria também sobre jejum intermitente. A gente ouve falar muito dessas duas expressões, né, dieta low carb e jejum intermitente. Eu queria que você desse um pouco da sua opinião como cientista dessa área, como profissional dessa área pra gente. Então, a dieta low carb, para muitas pessoas, assim como o jejum intermitente, é tido como um estilo de vida, tá? Então, o que é dieta low carb? São as escolhas alimentares, mais uma vez que eu vou dizer, tá? Então, se você busca alimentos preparados com carboidratos refinados, o que são os carboidratos refinados? Mais uma vez, os açúcares, as farinhas brancas são os carboidratos refinados. Já uma mandioca, uma batata doce, o cará, uma cenoura, já são os carboidratos mais complexos. Por quê? Porque são ricos em fibras. E essas fibras, elas lentificam o processo de absorção da glicose. Então, quando você come uma farinha branca, você tem aquele boom no seu organismo. Aquela glicose sobe muito rápido, e tão rápido quanto ela sobe, ela desce, por isso que daqui 20 minutos você quer comer de novo, tá? E libera-se uma quantidade muito grande de insulina. E com isso, o acúmulo de gordura corporal. Então, a dieta low carb foca em não ter esse pico de insulina que promove o acúmulo de gordura corporal. Quando você tem um estilo de vida para o low carb, você evita esses picos de insulina, porque você está comendo alimentos ricos em fibras, que não só vai impedir o acúmulo de gordura corporal, como vai favorecer a saúde do intestino, que para muitas pessoas fala-se muito como segundo cérebro. Tá? Se o intestino está saudável, você tem melhor absorção dos nutrientes, você tem mais disposição, você dorme melhor. Então, está tudo relacionado. Então, comer alimentos ricos em fibras, as frutas, as verduras, os legumes, tanto na sua forma cozida como na sua forma crua. Já o jejum intermitente, Ricardo, também, para muitas pessoas é um estilo de vida. Por quê? Algumas pessoas dizem assim, eu não consigo comer de manhã. Tá? Não tem fome de manhã. Sabemos que o café da manhã é considerado uma das refeições mais importantes do dia. Mas a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Realmente tem pessoas que falam para mim, doutora, não coloque no meu plano alimentar a primeira refeição do dia. Eu prefiro fazer o meu jejum. Só que o jejum intermitente, ele deve ser acompanhado por um profissional competente. Por quê? Porque ele também pode trazer malefícios para a saúde se você não souber fazer direito, tá? Mas, basicamente, o jejum intermitente compreende ali 14 horas de privação alimentar para as mulheres e 16 horas de privação para os homens. Dentro desse tempo, você pode trabalhar, praticar atividades físicas e o que não quebra o jejum? Você tomar água com limão, um chá, claro, sem açúcar, tá? Cafezinho sem açúcar, e também os óleos não quebram o jejum. Um óleo de coco, uma manteiga, que muitas pessoas gostam de colocar uma colherinha no café, que é gostoso. E o que quebra o jejum? Carboidrato, uma proteína. Então, se você for comer um pedaço de frango, colocar um pouquinho de açúcar, já quebrou o jejum. E quando você Mas vai... são 16 horas só com água, só com chá? Isso. É isso mesmo para os homens? Isso. Mas isso funciona? Isso é bom? Isso traz a ciência defende que isso traz o benefício? Sim, eu trouxe aqui Porque aqui anotei. Olha, para eu ficar 4, 5 horas sem comer nada já é um desafio, né? Eu vou citar aqui para vocês alguns benefícios, tá? Elevada eficiência física e mental, fortalecimento da imunidade, rejuvenescimento de tecidos, tá? Melhora da composição corporal, mais músculos e menos gordura, redução do estresse oxidativo, ou seja, você envelhece menos, tá? Porque todos os dias a gente está envelhecendo, respirou, está envelhecendo. Se você está jejuando, você reduz esse estresse oxidativo, redução da sensibilidade à insulina, maior mobilização de gordura, tratamento para diabéticos, obesos e sedentários. Então, a gente utiliza muita prática do jejum intermitente, mas ela tem que ser assistida por um profissional. Mas você diria que não pode começar direto, né? Não tem como a pessoa já começar com um jejum de 16 horas sem estar devidamente orientada como profissional para fazer esse tipo de jejum, né? Hein, Ricardo, só interrompendo um pouco, eu já ouvi um pouco sobre esse assunto e você falou, nossa, muitas horas, né?
Mas ele pode ser intercalado nos momentos de sono, por exemplo, que você vai dormir. Dorme Essa às hora 8, conta, né, Isso. doutor? 4 horas Não é antes, durante 4 o horas dia. depois. Exato. Isso, bem lembrado. Isso. Tem pessoas, Douglas, que preferem começar a fazer a última refeição às 4 da tarde. Por quê? Porque é à noite que vai dar aquelas beliscadas, que vai assaltar a geladeira. Então, eu tenho algumas pacientes que preferem fazer a última refeição às 16 horas, tá? E fazer a primeira às 8 horas da manhã do dia seguinte. Aí deu as 16 horas. Das 14, 16 horas. Já algumas pessoas fazem a última refeição às 20 horas, que seria o jantar, e depois só vai se alimentar ao meio-dia do dia seguinte. Perfeito. Aí já não é tanto, né? Você comer às 8 da noite. Essa, Sim. por E depois exemplo, é uma almoçar meio-dia. Você é vai isso mesmo. contar É. as horas em que você está dormindo. Essa, por exemplo, é uma que se encaixa muito com o meu perfil, assim, que normalmente de manhã eu sinto menos fome, Uhum. tá? Quando eu acordo. Isso. Então, se eu comer, por exemplo, umas 8 horas da noite, eu acho que é uma coisa, no meu caso, né? Exatamente. Daria pra Seria- segurar até meio-dia. É uma dica boa, hein, Olha né? que legal. E- Lógico, e- acompanhando, né, interessante, né? uma nutricionista pra isso, estar junto, isso né? durante quanto tempo que é o ideal? Porque você não vai fazer isso o resto da vida, né? Olha, como eu disse, algumas pessoas têm como estilo de vida. Ah, tem como estilo de vida isso? Direto, exatamente. Das 8 da noite até 16 meio-dia. horas de privação. Olha. 20 horas, 36 horas. Tem Olha. pessoas que vai até... Só que daí, para você conseguir essa quantidade de horas, realmente você precisa de um acompanhamento nutricional, tá? Uhum. Mas, assim, basicamente, o jejum intermitente pode ser feito por você no dia de amanhã. É só você realmente... Eu vou ter que correr. Se hidratar. Já são quase 8 da noite. Tem que se comer alguma hidratar. coisa até o meio-dia. E tomar bastante água. Pra dar uma Tomar enganada aí. bastante água. Doutora, eu tinha um monte de perguntas pra fazer pra senhora, Que mas o pena. nosso tempo estourou. Eu sou muito regrado com o horário, porque assim, eu sei que a cada 50 minutos a gente tem um nível de atenção maior do que você acabar passando desse horário. Sim. Então, por isso que inclusive, esse é um dos motivos que muita gente defende, que a aula tem 50 minutos. Então, até 50 minutos, seu nível de atenção tá bem alto. É verdade. Depois, naturalmente, a gente começa a ter um pouquinho mais de dispersão. Então, assim, eu quero mais uma vez agradecer. Eu Se que você quiser agradeço o fazer suas convite. considerações finais, quiser mais uma vez falar para as pessoas te seguirem no Instagram, repetir o seu Instagram. Eu agradeço o convite. E me siga no Instagram, nutri.fabianafernandes. Deixe lá também na mensagem uma pergunta, uma dúvida que você tiver. E eu terei um imenso prazer em respondê-lo. Legal. Doutora, mais uma vez eu quero te agradecer. Eu quero agradecer ao Douglas Xavier. Eu espero que a gente tenha novas oportunidades da gente estar junto. Estou à Então, quero convidar disposição. você, ou você homem, que quer transbordar na vida da sua família, da sua esposa, que você percebe que precisa aí de um incentivo a mais. Então, nos siga no Instagram, no Facebook, nos chama aí no WhatsApp. A gente vai ter um enorme prazer da gente caminhar junto aí durante essas semanas. E na semana que vem a gente vai falar sobre saúde, mas aí nós vamos falar sobre atividade física, diversas dicas. Tá imperdível. A profissional é super gabaritada, 18 anos É verdade. profissional, a doutora Viviane. Então, você pode, inclusive, já começar a fazer as suas perguntas no Instagram, que está aí na tela, e no Facebook, que a gente já vai preparar esse material para a doutora tirar as dúvidas com a gente. Ricardo, ficou algumas perguntas. Será que a gente pode Opa, vamos lá, responder? vamos lá, Acho que a vamos gente está num tempo bom. Que legal. Então, vamos Pode lá. ser, À doutora? disposição. Ok. O Marcos de Oliveira, ele mandou um boa noite para nós, tá? Boa Primeiramente, noite. para Marcos. vocês. Tá bom? O Danilo Figueira, primo do Ricardo. Ô, Danilo, um abração para você. Parabéns, estamos aqui absorvendo conhecimento. Olha aí. Ah, que ele Legal, falou. gostoso. um abraço, Danilão. É isso aí. E aí, minha esposa Renata Xavier deixou. Como adequar uma alimentação para uma pessoa que precisa perder peso e para uma criança que está em pleno desenvolvimento? Meu Deus, Que pergunta boa. difícil Nossa, aí. pergunta meu. boa, pergunta boa. É uma pergunta bastante pertinente. Aham. Como eu já disse, quando principalmente a mulher ela busca uma alimentação saudável, toda a família se beneficia. Então, veja bem, Renata, quando você busca, já citei aqui, os alimentos através das bancas de feira, bancas de supermercados e não das gôndolas de supermercados, o seu filho passa a entender que abrir pacote não é legal. Então, ele sente prazer ali, chama ele para preparar aquele alimento, descascar a mandioquinha, descascar a cenoura, preparar aqueles alimentos coloridos, ensina ele a contar 5 cores no seu prato. E desta forma, não só ele estará absorvendo os nutrientes para o seu crescimento, porque chega na fase... quantos anos a criança tem? Filho da Renata? Tem
3 meses, vai fazer 3 meses e tem Sim. uma de 6. A menina de... É menina? As duas Desculpa. são. Meninas. A menina de 6 anos que está indo aí para a fase escolar, né, que está na fase escolar, ela precisa de um aporte nutricional muito grande. Porque, Renata, a criança, ela precisa de substrato para o cérebro para poder pensar, para poder ter atenção ali nos seus estudos. E se ela tem carências nutricionais, ela já não vai se tornar uma boa aluna, porque ela não vai conseguir, inclusive, reter as informações que as professoras dão. Então, naquele momento que você está preparando uma alimentação mais saudável para que você possa emagrecer, no mesmo momento, a sua filha está absorvendo nutrientes para ela crescer e desenvolver ali os seus estudos da melhor maneira possível, entendeu? Então, a alimentação saudável, ela favorece todas as necessidades de modo geral. Espero Muito bom. ter respondido a sua pergunta aí, Renata. Aí. Muito E legal. a Bianca Guimarães, uma última pergunta, tá bom? Como perder peso quando chegamos no efeito platô? O efeito platô, puxa, que bacana, obrigada por essa pergunta. O efeito platô acontece quando você pega uma dieta de moda ou quando você usa aquela tática para o emagrecimento dia após dia, mês após mês e você não muda. Então, o organismo, como mecanismo de defesa, deixa de queimar gordura e fica no efeito platô. Ele cruza os braços e fala, não vou emagrecer mais. O que você precisa fazer, Bianca? Um choque metabólico. Então, você vai fazer uma dieta livre, tá? Chega um final de semana, coma bem, coma de tudo que você gosta e depois na segunda-feira você volta a fazer a dieta de novo, ou seja, a restrição de alimentos calóricos, de alimentos à base aí de farinha branca, retira o glúten da sua dieta, pelo menos aí 80% do glúten, e aí você vai ver que você vai sair desse efeito platô e vai continuar emagrecendo. Que legal, quanto Nossa. conhecimento. Puxa, tem que ter um canal só pra ela, ô Douglas. Eu acho que... Não, vamos precisar pensar um canal só pra doutora. É muito conhecimento. Ó, tem um podcast aqui, se ela quiser montar o podcast dela. Pronto, já vamos A pensar no necessidade podcast. hoje em dia é muito grande, eu estou aberta para todas as dúvidas, pode continuar me perguntando aí através das redes sociais, eu terei um imenso prazer em ajudá-los. Bacana. Então eu vou deixar aqui o versículo que caminha com a gente nesse Clube dos 300, que é Efésios 5, 25, que tá assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o que eu estou propondo aqui é bíblico, de os maridos se entregarem para suas famílias, em especial para suas esposas, e pode ter certeza que Deus tem grandes coisas para fazer com a sua família. Doutor, eu quero te convidar para a gente orar aqui no final, para que Deus dê sabedoria para cada um que está nos assistindo e para nós, para que a gente possa conduzir as pessoas que Deus trouxer ao nosso caminho, para que a gente possa andar junto nesse tempo, porque nós vivemos para isso. Nós vivemos para abençoar a vida de outras pessoas. Amém. Não faz sentido a gente viver nessa vida se não for para andar do lado daquele que precisa, da gente andar com o outro e a gente possa transbordar na vida do próximo aqui no Clube dos 300 e começando pelas nossas esposas. Amém? Amém. Então convido a senhora a fazer uma oração para a gente concluir o dia de hoje. Amém. Querido Deus, neste momento queremos te agradecer Sim, ó mais Pai. uma vez por essa rica oportunidade a qual o Obrigado, Senhor nos Deus dá. Pai. Pai de amor, que todas as informações colocadas aqui cheguem ao coração dos nossos telespectadores Amém, e que eles Jesus. possam realmente colocar em prática, lembrando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo verdade, e que Pai. quando nós cuidamos desse templo, o Senhor Sim, se Pai. agrada e traz a nós uma chuva de bênçãos, chuva de verdade, Pai. bênãos sem medidas. Então, Senhor, eu te Aleluia, Pai. agradeço por essa oportunidade, peço que o Sim, Senhor Jesus. venha continuar abençoando o Ricardo Amém, para Jesus. Obrigado, impactar a Pai. vida de muitos, do Douglas Obrigado. e de todos que Verdade, estão nos Jesus. assistindo. Abençoa, Verdade, Senhor. Por Pai. tudo te agradecemos. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Doutora, mais uma vez, o meu muito obrigado. Obrigado, Cris. Obrigado, Douglas Xavier, que está aqui conosco. E na semana que vem nós vamos continuar falando de saúde. Aproveite e fazer suas perguntas aí. E eu espero que a gente vai ter novas oportunidades, porque eu Amém. adorei Toda a entrevista. minha gratidão. Adorei a gente estar aqui a juntos. Deus e a vocês. Acho que estamos num bom Muito caminho, obrigada. né? E
esteja com a gente na próxima semana, mais uma vez, para a gente Amém. continuar nesse Clube dos 300. Você é muito bem-vindo. É um programa gratuito que Deus me levantou para que a gente andemos juntos, abençoando as nossas famílias, tá bom? Amém. Então, Deus permitindo, semana que vem nós estamos juntos aí. Um abraço a Amém. todos. Até mais. Um abraço. Abração.